primeiro lugar, desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Esta oportunidade ímpar, quero agradecer a Deus pela honra, o privilégio imerecido da minha parte. Quero externar a minha gratidão, a confiança, a credibilidade ao pastor José Rodrigues, presidente desta igreja. Muito obrigado, pastor. Como pastor de igreja que sou, eu sei que não está fácil nos dias que vivemos acreditar o púlpito da igreja a pessoas que a gente nunca viu, e desde a primeira vez que estive nesta cidade tenho sido recebido de uma forma que eu não tenho palavras para agradecer-lhe. Então quero agradecer ao Senhor, obviamente ao pastor Neemias, toda a diretoria desta igreja, aos companheiros, obreiros, a igreja, e parabenizá-los por mais um ano da AGO. Fazendo assim, quero também louvar a Deus pela vida do pastor Geraldo. Muito obrigado pelo carinho que o Senhor tem para comigo. Pastor Anderson, um prazer conhecê-lo pessoalmente. Jackson e a Thalita, revê-los, e sendo assim, agradecendo a Deus por todos que nos antecederam e os que porventura venham a vir. Queridos, nós estamos vivendo comemorações pelo mundo, é uma época de reflexão, e eu queria ler um texto para transmitir-lhes uma mensagem de esperança. E para isso eu quero ler na primeira carta, ou na carta, melhor dizendo, que Paulo escreve aos irmãos na cidade de Colossos, aos colossenses. Quando Paulo, ele faz menção de mostrar-lhes o que Deus fez por nós por meio de Jesus. Capítulo 2, versículo 13. Até o 15 está escrito: e a vós outros, que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Amém. Soberano Deus, queremos te louvar por este momento. Toma-nos e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Quero tornar os vossos assentos. Também quero saudar ao Jimmy. Pastor Jimmy, porventura está no culto, ele é lá de Fortaleza, é um amigo. Queridos, quando nós observamos o texto e fazemos uma reflexão acerca da alma do ser humano, em várias referências bíblicas, a Bíblia nos eleva a um patamar maior do que o que a gente imagina. Haja vista que do Gênesis a Apocalipse, a Bíblia relata a nossa alma em relação a Deus em questão de dívidas. E quando nós observamos o ser humano, ele foi a única espécie da criação de Deus que galgou um patamar de relacionamento íntimo com o Senhor. Dentre todas as demais criações, nenhuma outra conseguiu galgar este patamar de relacionamento tão intenso com o seu Criador, a ponto que todos os dias
Deus fazia questão de dialogar com o ser humano. Quando nós observamos, a Bíblia nos relata que por um período de anos e de tempos, este relacionamento perdurou, e Deus tinha livre acesso ao homem e o homem a Deus. Porém, a Bíblia diz que com o advento da desobediência, que culminou o pecado, o homem quebrou este relacionamento. A Bíblia diz que este relacionamento foi quebrado pelo homem, porque a Bíblia diz que pelo só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia mostra que desde desta catástrofe que mudou a história da humanidade e do universo, então houve uma separação. A justiça de Deus expulsa o homem do paraíso, e na ótica humana, por mais positiva que ela fosse, não havia mais relacionamento. A Bíblia diz que o pecado criou uma barreira entre o Deus e o homem, entre o Criador e a criatura. Então o homem vai viver distante de Deus, expulso do Éden, do paraíso, o lugar da inocência, aonde Deus havia firmado o primeiro pacto de aliança, que nós a conhecemos como inocência, ou edêmica. Quando nós observamos, a Bíblia nos mostra que esta aliança foi quebrada pelo ser humano e não por Deus, e Deus teria 1001 motivos para abrir mão do ser humano, para descartá-lo, porque Deus é Deus e não dependia do homem. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus creditou ao homem uma oportunidade do homem se voltar para si. Então Deus massacra o inferno, fazendo uma promessa que jamais ia desistir do ser humano. Ele não ia abrir mão do ser humano. Então nós percebemos que depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e agora começaram o início da proliferação através de Caim e Abel, eles passaram a viver crises pontuais, existenciais, porque a Bíblia diz que o pecado ainda predominava e o homem não podia se livrar dele. O pecado foi algo grave, foi um preço muito alto, e a Bíblia nos mostra que agora o homem, no meio desta crise, Deus lhe deu uma oportunidade, porque com a crise da morte de Abel, o Caim desertado de casa, houve uma desistência. Adão, agora no conceito psicológico e atual, ele obviamente havia frustração para gerar, para recomeçar, para proliferar. Então no capítulo 4 do Gênesis, a Bíblia nos diz que Deus fortalece Adão e ele recomeça. A Bíblia diz que agora ele torna a conhecer a Eva, e ambos geram filhos, e o filho primeiro do recomeço se chamava Sete, cujo nome em uma das etimologias quer dizer compensação. Vamos tirar o tempo que nós perdemos, mas o pecado não deixou Sete sair deste contexto pecaminoso. A Bíblia diz que mesmo assim Deus continuou acreditando, porque Deus não desistiu. Deus continuou motivando a geração de Adão a voltar para ele. Mas Sete agora era uma esperança. A Bíblia diz que Sete não venceu o pecado e não pôde voltar o homem a Deus. Mas a Bíblia diz que Sete gera um filho e ele o chama de Enos. E no contexto da etimologia, o nome Eno tem um contexto de relacionamento. Ou seja, a Bíblia diz que nos dias de Enos tornaram a invocar o nome do Senhor, mas o pecado ainda prevalecia. O homem não tinha como pagar e se libertar deste pecado. A Bíblia diz que agora Enos dá proliferação, a geração de Adão, e a Bíblia diz que Enos gera Cainã, Cainã gera Malel, Malalael gera Jared, e Jared gera Enoque. Enoque era uma porta aberta de reatar este relacionamento, porque a Bíblia diz que Enoque era tão limpo, tão santo e tão justo, que andava com Deus, a ponto que antes de ver a morte, Deus o tomou para si. Portanto, antes dele tomar agora Enoque para si, a Bíblia diz que Enoque deixara um filho denominado de Metusalém. Metusalém viveu
1969 anos e não consegue pagar o preço do pecado. Mas a Bíblia diz que ele gera Lemeque, Lemeque gera Noé, e Noé gera Sem, Cã e a Jafé. É nos dias aqui que a Bíblia diz no capítulo 6 do livro do Gênesis que Deus observa e desce para ver a intenção do coração da geração de Adão. Então é quando Deus é frustrado, porque a Bíblia diz que a geração de Adão proliferou o pecado de uma forma tão grande que generalizou. O pecado contaminou a geração de Adão, a ponto que Deus verbaliza e diz: eu me arrependo de haver feito o homem, eu vou tirá-lo da face da terra, o homem, o animal, o réptil e tudo que eu criei. Quando Deus está pronto para devastar e desistir do ser humano, um crente comportamento de santo chamado Noé fez Deus mudar de ideia, porque a Bíblia diz que no meio da degradação social havia um homem que era íntegro, era justo e andava com Deus, e o seu nome era Noé. Então Noé nos mostra que é necessário, é capaz, se no Velho Testamento era, imagina do Novo, a gente ser santo no meio da corrupção. Não tem desculpa diante de Deus. Então Deus agora, através de Noé, renova o pacto com o ser humano, porque Deus manda Noé preparar uma arca para a preservação da raça humana, em busca de reatar o relacionamento. Então a Bíblia é bem categórica quando a Bíblia diz que veio o dilúvio e 8 almas se escaparam do dilúvio: Noé, seus filhos, suas esposas. E agora estava também no contexto que o dilúvio passa, as águas baixam, a arca posa, aí Deus aparece e faz um novo pacto, uma nova aliança, porque a primeira já havia sido quebrada pelo pecado, pelo próprio ser humano. Aí Deus agora estimula Noé e a sua geração para voltar a não pecar, proliferar a terra. Parecia que agora o pecado havia sido devastado da face da terra. Então Deus traz uma nova aliança através de Noé, e esta aliança era a aliança do governo, do humano, da autoridade, do recomeço de uma nova oportunidade para o ser humano. Então a Bíblia diz que Noé pegou e compactou com Deus esta nova aliança. Então a Bíblia diz que Noé, dos 3 filhos, Sem pegou a responsabilidade. Aí a Bíblia nos diz que Sem gera Arfaxade, Arfaxade gera Elá, Elá gera Reu, Reu gera Peleg, Peleg gera Serug, Serug gera Naó, e Naó gera Terá. Então esta geração quebrou mais uma vez a aliança, adorando e prostrando-se diante de Deus e construindo torres para se livrar de possivelmente o novo dilúvio. Aí quando a geração de Adão, é impossível se voltar para Deus, pois a Bíblia diz que a geração de Adão tornou-se uma geração pecadora. Então quando Deus observou, então Deus agora, por causa do relacionamento com o ser humano, ele dá mais uma oportunidade, ele assume criar um povo para si diferente. Ele deixa a geração de Adão para trás e entra no contexto dos caldeus. E a Bíblia diz que quando ele chega em dos caldeus, ele faz uma promessa inusitada na visão transcultural, a primeira oferta, a primeira chamada missionária. Ele vai lá e propõe a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão acreditou e foi. Este era um projeto. E qual era este projeto? Israel. E Deus pacta mais uma aliança com Abraão, a aliança de um novo recomeço, de um novo povo santo, especial, diferente, de boas obras, cujo Deus disse: eu serei o vosso Deus e você será o meu povo, você será a menina dos meus olhos. Agora o projeto é enaltecido e Abraão pega o projeto. A Bíblia diz que Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, e agora Jacó foge do irmão para o deserto de Padarã. Quando ele chega no deserto de Padarã, a Bíblia diz que Jacó gera 12 filhos. Era o projeto de Deus entrando em evidência. A Bíblia diz que Jacó gera Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, José e a Benjamim. Então vem agora Jacó, volta e luta com Deus, e Deus o enaltecendo, dizendo: o teu nome era Jacó, mas a partir de hoje tu serás chamado Israel.
o projeto é perfeito para o resgate do ser humano. O interessante é que agora, quando Jacó está velho, desponta o capítulo 49 do Gênesis, e Jacó teria que passar a responsabilidade da aliança abraâmica, a aliança do recomeço, a aliança da credibilidade. Aí a Bíblia nos faz notório que agora Jacó, quando volta, tem que o capítulo 49 diz que Jacó reúne a família para escolher quem seria o seu sucessor. A Bíblia diz que Jacó, ele agora reúne e chama o primeiro, que era Rúben, pelo direito da primogenitura. Aí Rúben vem, Jacó olha para ele e diz: Rúben, tu és a força do meu vigor, tu és turbulento feito as águas, mas não será você. Você subiu o leito do seu pai e o contaminou. Então vem Simeão e Levi na hora da primogenitura. Aí Jacó o chama e diz: o meu alma, o meu conselho não entra, a minha alma não entrará no conselho de vocês. A espada de vocês é instrumento de violência. Aí aparece agora o mais menor, o Judá. Quando o Judá desponta na reunião, aí Jacó olha para ele e diz: Judá, tu és um leãozinho que subiu da presa, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, e quem o despertará até que o alto do cetro desça do alto e venha Siló, e quando ele vier, agora ele congregará todas as nações a ele. Aí Judá pega o projeto. Judá é a esperança. A Bíblia diz que Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão casa com Raabe, gera Boaz, Boaz gera Obed, e Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Quando Davi aparece, aí Deus diz: achei um que vai cumprir o desejo do meu coração, ele é segundo o meu coração. Davi pega a responsabilidade. A Bíblia diz que Davi, ele agora era uma porta aberta, um relacionamento estreito com Deus. A Bíblia nos mostra que agora esta aliança, a aliança estava de pé por meio da legalidade, da lei, da aproximação. Aí a Bíblia diz que Davi gera Salomão, Salomão gera Roboão, Roboão gera Abias, Abias gera Asa, Asa gera Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzia gera Acais, Acais Ezequias, Ezequias gera Manassés, Manassés gera Amon, Amon gera Josia, e Josia gera Jeconia. É quando o Israel se corrompe, o projeto agora é falido, o projeto se prostra diante de Baal, o projeto decepciona. Aí Deus manda o projeto para o cativeiro, e o preço ainda estava lá. O próprio Israel não conseguiu vencer o pecado e nem pagar o preço do pecado. O pecado ainda permanecia lá. Ele vai para o cativeiro. O inferno vibrava, porque parecia que Deus tinha desistido do ser humano mais uma vez, porque mais uma vez Israel quebra o pacto da aliança, da lei, aliança abraâmica ou aliança mosaica, aonde Deus fez uma aliança condicional: se vocês andarem na minha presença, serão abençoados; se vocês não me obedecer, a maldição também vem. Mas mesmo assim Israel também quebrou. Aí Deus confronta com o inferno e usa Isaías para dizer que não ia desistir do seu projeto. Isaías 52, Israel estava no pó, Israel estava vendido, Israel estava na eminência do cativeiro. Aí Isaías aparece a Israel dizendo: ó Sião, alegra-te, alegra-te, e coloca a tua veste de núpcia e a tua roupa de festa. Alegra-te, levanta da poeira, porque diz o Senhor: sem dinheiro vocês foram vendidos, e sem dinheiro serão resgatados. Aí Israel no pó, na eminência do cativeiro. Aí Deus usa a boca de Jeremias no capítulo 31, versículo 31 por diante. Aí Jeremias diz, com a boca de Deus: eu farei com a casa de Israel uma nova aliança, mas não será aquela aliança que eu fiz quando eu tirei os vossos pais da terra do Egito, mas esta nova aliança ninguém vai ensinar ninguém. Eu vou impregnar na mente do homem e no coração do homem, e eu vou perdoar os seus pecados, e deles não me lembrarei mais, diz o Senhor. Então Deus promete uma aliança, o que superaria todas as demais alianças. Aí quando nós observamos, aí Deus vai lá no cativeiro e busca o projeto de volta, porque o Mateus registra dizendo, o salmista até tira uma casquinha no Salmo 49, ele vê que a coisa estava tão feia, que ele disse: a
Até aqui ninguém pôde pagar o preço da alma do seu irmão. O seu valor é alto demais. Havia uma dívida impagável na ótica do homem. Aí Deus vai dar e tira o projeto de volta. Aí Mateus diz que depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou a Azó, Azó gerou Eliúde, Eliúde gerou a Matá, Eliasar, Eliasar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José. Aí seguindo esta linhagem, aí Mateus diz que nos dias de José o céu se abriu, e agora Deus amou o mundo de tal maneira que investiu o seu melhor para pagar o preço. Aí o melhor coral do céu, a melhor orquestra do céu teve que vir junto para proclamar. Aí a Bíblia diz que o céu se abriu e os anjos cantaram: eis que eu trago novas de grande alegria, nasceu hoje na cidade de Davi Jesus, 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 Jesus. A dívida estava lá, o preço estava lá. E agora termina o Velho Testamento e o projeto bichado. A palavra que Deus dá a Malaquias é de conserto e de esperança. Malaquias diz para Israel: ele vem. E ele vem com um sabão na mão, como se fosse um lavandeiro. Ele vai tirar o grude, ele vai esfregar, ele vai tirar a sujeira. Ele vai vir como um fogo que queima a palha, purificando tudo. Ele vai destruir o pecado e o pecador. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e ele trará salvação debaixo das suas asas. Todas as alianças entre Deus e o homem haviam sido quebradas. Os irmãos sabem que na cultura judaica havia muito esse tipo de aliança entre eles. E algumas diziam que havia um tipo de responsabilidade. O maior chamava o menor. O menor sempre está devendo. Aí o maior sentava e o menor, humilhado, botava a mão por baixo da coxa e fazia o juramento. Segunda aliança, o maior pegava o menor e o levava para fora da cidade, e diante de testemunhas fazia o juramento. Mas o maior alto nível de uma aliança nesta cultura era quando o maior tinha que se humilhar, o maior tinha que descer e se igualar ao menor. Ei, olha o que Jesus fez. Se nós observarmos a visão de Isaías do céu, no contexto foi literal, mas profeticamente foi para este momento. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Todos decepcionaram. Aí Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2. Ele diz que Jesus assume a responsabilidade. Vou parafrasear: eu vou, pai. Mas você é Deus, filho, não tem problema, pai, eu vou me esvaziar. Aí Paulo diz que Jesus quebrou a lógica do ser humano, porque a lógica mental da natureza humana é que todo escravo sonha ser livre, todo livre sonha ser alguém, todo homem que é alguém sonha ser senhor, todo que chega ao cargo de senhor, ele luta para ser rei pelo poder. Todos que são rei não se conformam e quer ter a prepotência de ser Deus. A lógica do ser humano é essa. Aí Paulo diz que a nossa vida estava condenada, a nossa alma no pecado e nos nossos delitos, como inimigo de Deus. Aí Paulo diz que o peso que Jesus pegou foi tão grande que
Paulo diz que ele abriu mão da sua glória. Ele diz: ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou da sua glória, desceu, igualou ao homem, tomou a forma de servo e foi fiel até a morte. Ele desceu para fazer a aliança. Ele entra no cenário. Quando ele entra, olha o propósito dele: resgate. Os judeus esperavam por Jesus poderoso, político, ungido Messias. Ele vem como filho do carpinteiro, enaltecendo uma igreja que iria virar o mundo de perna para o ar. Ele veio levantar uma geração que jamais desistiria, mas para isso tinha que remover a dívida que era contra nós. Tinha que remover, ou seja, ele vem, ele entra no cenário e ele impacta o Império Romano, ele impacta o sistema religioso que queriam pará-lo de qualquer jeito, mas não conseguiram, a ponto que ele mesmo se entrega, depois que ele percebe que a hora estava chegando. O interessante é que ele estava chegando a hora de firmar o maior e mais alto nível e impacto de uma aliança com o ser humano. Às vezes as pessoas perguntam: Bento, por que tu chora muito? Eu digo: meu amigo, como não posso chorar? Ele veio para o que eram os seus, ele veio restaurar a aliança que Israel havia quebrado. Sorte nossa que Israel rejeitou, ou seja, mas mesmo assim Deus não abriria mão de nós. Agora nós estávamos nos delitos e pecado. Paulo escreve a um povo na maioria gentil. Então agora vem, aí Jesus reúne os discípulos e diz para ele, na última Páscoa, no contexto daquele calendário, Jesus olha para os discípulos e diz muito, Lucas 22, 14 por diante, ele diz, olha o que é que ele diz: muito eu desejei comer convosco esta Páscoa. Ou seja, já faziam 22 Páscoas que eles, 21 Páscoa que ele estava ali com os discípulos, desde os 12 anos do Bar Mitzvah. Então agora ele olha e diz: muito desejei comer convosco esta Páscoa. O que é que ele faz? Ele pega o pão e dá aos discípulos, ele pega o vinho e dá a eles. Aqui era o símbolo do mais alto nível de uma aliança, ou seja, primeiro o maior tinha que descer e se igualar ao menor e ser igualzinho a ele. Aí quando ele pegava o pão e dava o menor, que o menor comia, ele pegava o cálice, dava o menor, que o menor ingeria, aí o maior ficava de pé e dizia: a partir de hoje eu e você somos um só, uma só carne. Ou a partir de hoje o que é meu é seu e o que é seu é meu. A partir de hoje eu dou a minha vida por você e você vive para mim. A partir de hoje quem tocar em você primeiro vai ter que tocar em mim. A partir de hoje eu e você somos uma só carne, ligada uma na outra. Olha o que é que ele diz: se vocês não comeram da minha carne e não beberam do meu sangue, não terão parte comigo. Mas aquele que bebe da minha carne e come da minha carne e bebe do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Ele faz a aliança, e a partir dali ele vai à reunião do Getsemane. Quando ele chega no Getsemane, ele vai orar, e a partir daquela noite ele é preso pelos soldados romanos. Ele passa a noite desgastado, ele passa a noite arrebentado, interrogado, esmurrado, cuspido. Amanhã seguinte levam para Herodes logo bem cedo, para Pilatos. Pilatos volta para Herodes, Herodes para Pilatos. Em suma, ele é condenado o maior e a pior tipo de morte, que era a morte de cruz. Agora passa condenaram Jesus, está condenado. Então o que vai fazer? Leva para o quartel-general para cumprir as sanções da lei judaica. Então ele tem que tirar as vestes, colar os braços no pé, no calcanhar, deixar o lombo à disposição dos chicotes, aonde os chicotes dilaceraram o corpo dele. Ou seja, diz a história
que os chicotes causavam sucos e cortes tão profundos que dava para ver o pulmão trabalhando. Ou seja, obviamente, vem os nódulos, vem a febre, vem o sofrimento, vem o frio e a vontade de morrer. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Coloca a cruz nas costas e parte para fora de Jerusalém para morrer no Gólgota. Ei, quando ele vai andando, o sangue pingando, e ele não abria a sua boca. O que eu acho lindo é que ele podia desistir, era opcional, mas ele não desistiu. Isaías diz que ele não abriu a sua boca. Levam para fora. Quando chega no Gólgota, 9 horas da manhã da sexta-feira, os grampos rompem o seu punho. Pá! E ele não abriu a sua boca. Crucificam e prendem ele no punho esquerdo. Levantam e colocam os pés no grampo. Agora levanta a cruz. A partir daquele momento, a cruz está erguida. Ele passa as 3 maiores vergonhas que o judeu podia passar. A primeira vergonha, a vergonha moral. As pessoas passavam pé da cruz e meneavam a cabeça, esticavam os lábios, desprezando o Salvador. A segunda vergonha, a vergonha sacerdotal. Os sacerdotes passavam o pé da cruz e zombavam e diziam: tu não disseste que era o Cristo? Desce daí e a gente acredita em você. A vergonha ministerial. E a terceira e a pior vergonha foi quando ele clama aos céus e o céu não lhe responde. Aí ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Mas olha, quando dá 3 horas da tarde, tem uma notícia maravilhosa. Ele ergue a voz e diz: Pai, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O inferno estava doido para ele desistir, mas ele foi fiel e foi até o fim. Pai, está consumado, está feito. Quando Jesus, ele brada esta frase, ele arrebenta com o inferno. Se você observar, a palavra consumado, ela vem de um contexto grego que predominava na época, que quer dizer tetelestai. Ou seja, é uma palavra que no original tetelestai quer dizer consumado, tapado. E esta frase que Jesus pronuncia para o inferno e o universo vir, era acostumado a se ouvir na cultura da época. Primeiro, quando alguém, um artista, terminava uma obra, uma arte, ele tinha que lacrar com o texto tetelestai, porque quem via dizia: está pronto. Quando alguém fazia um sacrifício, ele encerrava com a frase tetelestai, está entregue, está feito. Também quando o soldado, o exército enfrentava o inimigo, que o inimigo era vencido, o exército vencedor ia lá no inimigo, despojava, tomava todos os seus bens e era a vitória. Aí quando a vitória estava garantida, 2 mensageiros vinham na frente do exército, um dia de viagem, ou seja, e eles iam gritando tetelestai, por onde passava, tetelestai, tetelestai. Por onde eles passavam tinha festa, porque ele estava dizendo: vencemos, a vitória veio, despojamos o inimigo, a vitória está garantida, tetelestai. E ele ia passando. Mas o que me chamou a atenção é que a palavra tetelestai era usada no meio da mundo monetário, no contexto romano e no contexto de compra e venda. Ou seja, se o Genival Bento adquirisse uma dívida, se pastor Zé Rodrigo adquirisse uma dívida, se pastor Neemias adquirisse uma dívida, se todos nós adquiríssemos uma dívida e não pudesse pagar, então o credor tinha toda a autoridade legal de ir na tua porta, pegava um prego e na tua parede, sem você querer, mas a lei permitia, ele grudava uma folha de pergaminho bem grande e colocava na tua parede um prego com o nome em cima, Genival Bento, e embaixo colocava devedor. Quem passava via que eu era devedor, e aquela escrita não saía dali enquanto eu não pagava. Aí Paulo disse que esta escrita de dívida era contra nós nas suas ordenâncias, porém quem pagava, se alguém
assumisse a minha dívida, assumisse a tua dívida e pagasse o preço exigido pelo credor, ele tinha todo o direito de ir lá na tua casa, de ir na tua parede, tirar o prego da parede, remover a escrita de dívida, riscar para lá, para cá e escrever de novo em um papel mais lindo, mais bonito, e colocar no lugar mais alto. Colocava o nome, os irmãos de Betim, embaixo colocava Tetelestai, Zé Geraldo, Tetelestai, Zé Rodrigues, Tetelestai, está pago, está feito, terminou, não deve mais nada. Deixa eu ver a mão de quem não deve mais nada. Diga para quem está ao seu lado: hoje eu vou sair daqui pingando azeite. Diga para ele: porque Jesus já me tirou do prego, eu já não estou devendo mais nada, eu estou livre para adorar, eu estou livre para dar glória. Ele expira 3 horas da tarde. Faltavam 3 horas para terminar o dia. E essas últimas 3 horas eram cruciais. Segundo a lei, se até às 6 horas da tarde não tirasse o corpo dele, ele seria enterrado como mais um indigente. As últimas 3 horas de Jesus, os discípulos correram, os amigos partiram, e o corpo dele pendurado. Aí aparecem os anônimos. Os anônimos, os esquecidos, José de Arimateia e Nicodemos. Vão lá, compra o corpo, paga um alto preço, compra o túmulo e sepulta ele naquele túmulo. Primeiro dia, decepção total, gente chorando. Segundo dia, o assunto era um só, pensávamos que era ele. Terceiro dia, de manhã, Maria teve dó. Maria Madalena chamou a outra Maria e disse: vamos embalsamar o corpo do nosso mestre. E parte para o túmulo que era vigiado. Quando eles chegam lá, o túmulo estava bagunçado. A entrada, a Bíblia diz que parecia que tinha dado um terremoto. A pedra que fechava o túmulo estava fora de lado. Quando ela se aproxima, 2 anjos sentados em cima. O que é que vocês vieram procurar aqui, mulheres? Porque vocês vieram procurar entre os mortos aquele que já voltou a viver. Ele não está mais aqui. Aí Paulo diz: aonde está a morte? A tua vitória. Aonde está inferno, o teu aguilhão? Graças a Deus por Jesus Cristo que nos deu vitória. Aí questão de dizer que Cristo removeu a escrita de dívida que era contra nós e cravou na cruz, despojou o inferno, tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno, libertou as nossas almas, triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Ele aparece à igreja. É aqui que eu quero trazer a responsabilidade para a minha geração. Olha como ele aparece à igreja. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Vão e diga que eu estou vivo e estou vivo para sempre. Esperem
não agora, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A notícia se espalha: Jesus está morto e os discípulos roubaram o corpo dele. O interessante é que só seguraram a igreja por cerca de 50 dias. Cerca de 120 crentes estavam orando, escondido. A ameaça era pesada. Aí o vento entra na porta daquele cenáculo, quebrando tudo. Um vento impetuoso e veemente bate nos 4 cantos da parede. O negócio pegou lá dentro. Agora o povo chamou a atenção da cidade. O povo veio para fora, cheio de desafio, desculhambando os crentes, jogando talvez pedra em cima da igreja. Aí Pedro, coragem, cheio até a tampa, chamou os outros 11 e disse: vamos lá fora. O que eu acho lindo aqui é o que Pedro pregou, irmão. Pedro vai cheio de autoridade para a porta. Ele prega uma mensagem tão simples. Jacques, sabe qual é um dos maiores problemas da minha geração? É que está misturando conhecimento com unção. Nós estamos querendo pregar bonito demais, falar bonito demais, e estamos se esquecendo da simplicidade da mensagem. Hoje a gente está preocupado em oferecer casa, oferecer carro, e está esquecendo de dizer que é a mensagem da cruz que nos leva para o céu e nos liberta do inferno. A mensagem da cruz não dá mais agenda para o próximo ano. A mensagem da cruz não dá mais ibope. Aí é melhor pregar terapia do que pregar a verdade. De dizer para o pecador: aceita Jesus, senão tu está perdido. Olha a mensagem de Pedro. Varãos, tem ninguém bêbado não aqui, irmão. Isso é o que Deus prometeu pelo profeta Joel, que nos últimos dias isso ia acontecer. Vou sintetizar. Aí olha o que é que ele diz: Jesus de Nazaré, vocês conhecem quem era ele, varão aprovado por Deus, cheio de autoridade, e por meio dele Deus operou sinais, maravilha e milagre no meio de vocês, e vocês são testemunha. Ele entregou ele nas mãos dele, e vocês mataram ele pela mão de pessoas injustas. Fiquem sabendo, amigos, que este Jesus, o qual vocês mataram, a morte não pôde sustentar ele. Quebrada a ânsia da morte, Deus o ressuscitou e para todo sempre. Me explica isso aqui. Quase 3.000 pessoas naquela pregação aceitaram Jesus. Aonde está a diferença? Na unção. A segunda pregação foi cantada aqui, mais simples ainda. Deixa eu traduzir, nada contra, muito pelo contrário, só para dizer para a minha geração não misturar, porque em toda a Bíblia, em toda a versão, por mais simples, a Vulgata, a Septuaginta, vai estar lá escrito: crescei na graça e no conhecimento. A unção vem primeiro e depois o conhecimento, mas primeiro tem que ter a unção. A gente não pode querer só conhecimento e esquecer da unção. Ou seja, a unção é para trabalhar. Jesus disse: a seara é grande e pouco são os bonitão, pouco são aqueles da fama. Não, ele disse: poucos são os trabalhadores. Ou seja, unção não é para status, unção é trabalho, unção é poder. Evangelho sem poder é conversa mole. Lá vai Pedro, sem anel no dedo, sem diploma na parede. A instituição de Israel reza, na época rezava, que quem lê vai descobrir que era uma das formas mais cruel. Era uma pessoa nascer com defeito, porque não prestava para nada, era um projeto falido, era descartado, só prestava para pedir esmola. E aquele coxo que Jacques Italita cantou, estava lá há quase 40 anos, só servia para pedir esmola.
Aproveitando, coitado, a lei não permitia nem ele adorar, nem entrar na igreja. As pessoas traziam ele e deixavam na porta. Coitadinho, ficava só vendo o barulho e olhando para dentro. Agora lá vem Pedro, depois que a unção cai, depois que o evangelho pega fogo, lá vem Pedro, sem anel no dedo, sem diploma na parede. Aí o coxo invoca de dizer: dai-me uma esmola. Não tenho. Olha o meu bolso, estou liso, não tem prata, não tem moeda de ouro nem de prata. Mas eu tenho uma coisa boa para você. O que é? O que eu tenho em nome de Jesus o Nazareno eu te dou. Levanta e anda. Pega ele pela mão, levanta e anda. O coxo dá um pulo e a Bíblia diz que ele não perdeu tempo, esqueceu a moeda, esqueceu a bacia, olhou para dentro da igreja, começou a cantar e adorar e fez carreira e gritou: agora eu entro, 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 agora eu entro. E entrou e adorou. Me explica, quase 5.000 pessoas. Amigas, a igreja sai do anonimato e do esconderijo. E Jesus batizava todo dia com o Espírito Santo. Curava, salvava. Milagre era coisa do dia a dia. Diz a história que a igreja era tão poderosa que quebrou o contexto de César pelo poder da fé e da unção. Me ajuda aqui, Jacques, por favor, com todo respeito, pastor, vai para lá. A história diz que era edito de César. Todos os romanos, todos os residentes, todas as nações subjugadas por Roma tinham que reverenciar César cotidianamente. A saudação não era bom dia. Quando alguém encontrava o outro, até os judeus, eles tinham que reverenciar César. Apertava na mão e diziam Sequirion, que quer dizer César é o Senhor, e passavam dando glória a César. Vai para lá, Jacques, vai para lá. Agora a glória caiu. Batismo com o Espírito Santo era fichinha. Milagre era um atrás do outro. Era no tempo, no ar livre mesmo, debaixo do sol. Todos os dias as pessoas iam aceitando a Jesus. Agora quando um crente encontrava o outro, já vinha pingando azeite, já vinha sendo sacudido. Aí se esquecia de César, só via o céu. Quando encontrava o outro, apertava na mão e dizia Maranata, meu irmão. O outro dizia Maranata, ele vem, ele vem. Hoje é feio. Hoje está feio, pastor Anderson. Hoje ser cheio de Deus é coisa do passado. Hoje tem que ser bonitinho. Eu terminei o curso de bacharel de teologia pelo Ministério da Educação. Estudei quase 7 anos. Aí no dia, Anderson, na formatura, Deus tinha me pegado no pó. E a equipe de doutores me escolheu para ser juramentista da turma. Naquele dia eu fiquei mais preto do que o que eu sou. Tudo preto. Chapeuzinho preto, tudo. Parecia a gente. Aí quando terminou a reunião, o juramento, recepção, aí soaram nos meus ouvidos: Bento, o negócio agora mudou. O que é? Agora tu é o doutor Genival Bento. Tem que falar bonito. Não pode ser mais como era. Eu vou concluir. Sentem se puderem ficar sentados, senão não tem problema.
permita, pastor Geraldo. Eu disse uma vez lá em Papa, permita-me repetir aqui. Ninguém sustentava esta igreja. Eu estava pregando em um congresso de missões na Suíça. E de lá um pastor italiano foi me pegar para pregar numa das igrejas. E quando eu preguei naquela noite, muitas vidas aceitaram Jesus. Em primeiro lugar, desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Esta oportunidade ímpar. Quero agradecer a Deus pela honra, o privilégio imerecido da minha parte. Quero externar a minha gratidão, a confiança, a credibilidade ao pastor José Rodrigues, presidente desta igreja. Muito obrigado, pastor. Como pastor de igreja que sou, eu sei que não está fácil nos dias que vivemos acreditar o púlpito da igreja a pessoas que a gente nunca viu, e desde a primeira vez que estive nesta cidade tenho sido recebido de uma forma que eu não tenho palavras para agradecer-lhe. Então quero agradecer ao Senhor, obviamente ao pastor Neemias, toda a diretoria desta igreja, aos companheiros, obreiros, a igreja, e parabenizá-los por mais um ano da AGO. Fazendo assim, quero também louvar a Deus pela vida do pastor Geraldo. Muito obrigado pelo carinho que o senhor tem para comigo. Pastor Anderson, um prazer conhecê-lo pessoalmente. Jackson e a Thalita, revê-los. E sendo assim, agradecendo a Deus por todos que nos antecederam e os que porventura venham a vir. Queridos, nós estamos vivendo comemorações pelo mundo. É uma época de reflexão. E eu queria ler um texto para transmitir-lhes uma mensagem de esperança. E para isso eu quero ler na primeira carta, ou na carta, melhor dizendo, que Paulo escreve aos irmãos na cidade de Colossos, aos colossenses. Quando Paulo, ele faz menção de mostrar-lhes o que Deus fez por nós por meio de Jesus. Capítulo 2, versículo 13. Até o 15 está escrito: e a vós outros, que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Amém. Soberano Deus, queremos te louvar por este momento. Toma-nos e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Queremos tornar os vossos assentos. Também quero saudar ao Jimmy. Pastor Jimmy, porventura está no culto, ele é lá de Fortaleza, é um amigo. Queridos, quando nós observamos o texto e fazemos uma reflexão acerca da alma do ser humano, em várias referências bíblicas, a Bíblia nos eleva a um patamar maior do que o que a gente imagina. Haja vista que do Gênesis a Apocalipse, a Bíblia relata a nossa alma em relação a Deus em questão de dívidas. E quando nós
observamos o ser humano, ele foi a única espécie da criação de Deus que galgou um patamar de relacionamento íntimo com o Senhor. Dentre todas as demais criações, nenhuma outra conseguiu galgar este patamar de relacionamento tão intenso com o seu Criador, a ponto que todos os dias Deus fazia questão de dialogar com o ser humano. Quando nós observamos, a Bíblia nos relata que por um período de anos e de tempos, este relacionamento perdurou e Deus tinha livre acesso ao homem e o homem a Deus. Porém, a Bíblia diz que com o advento da desobediência, que culminou o pecado, o homem quebrou este relacionamento. A Bíblia diz que este relacionamento foi quebrado pelo homem, porque a Bíblia diz que pelo só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia mostra que desde desta catástrofe que mudou a história da humanidade e do universo, então houve uma separação. A justiça de Deus expulsa o homem do paraíso, e na ótica humana, por mais positiva que ela fosse, não havia mais relacionamento. A Bíblia diz que o pecado criou uma barreira entre o Deus e o homem, entre o Criador e a criatura. Então o homem vai viver distante de Deus, expulso do Éden, do paraíso, o lugar da inocência, aonde Deus havia firmado o primeiro pacto de aliança, que nós a conhecemos como inocência, ou edêmica. Quando nós observamos, a Bíblia nos mostra que esta aliança foi quebrada pelo ser humano e não por Deus, e Deus teria 1001 motivos para abrir mão do ser humano, para descartá-lo, porque Deus é Deus e não dependia do homem. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus creditou ao homem uma oportunidade do homem se voltar para si. Então Deus massacra o inferno, fazendo uma promessa que jamais ia desistir do ser humano. Ele não ia abrir mão do ser humano. Então nós percebemos que depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e agora começaram o início da proliferação através de Caim e Abel, eles passaram a viver crises pontuais, existenciais, porque a Bíblia diz que o pecado ainda predominava e o homem não podia se livrar dele. O pecado foi algo grave, foi um preço muito alto, e a Bíblia nos mostra que agora o homem, no meio desta crise, Deus lhe deu uma oportunidade, porque com a crise da morte de Abel, o Caim desertado de casa, houve uma desistência. Adão, agora no conceito psicológico e atual, ele obviamente havia frustração para gerar, para recomeçar, para proliferar. Então no capítulo 4 do Gênesis, a Bíblia nos diz que Deus fortalece Adão e ele recomeça. A Bíblia diz que agora ele torna a conhecer a Eva, e ambos geram filhos, e o filho primeiro do recomeço se chamava Sete, cujo nome em uma das etimologias quer dizer compensação. Vamos tirar o tempo que nós perdemos, mas o pecado não deixou Sete sair deste contexto pecaminoso. A Bíblia diz que mesmo assim Deus continuou acreditando, porque Deus não desistiu. Deus continuou motivando a geração de Adão a voltar para ele. Mas Sete agora era uma esperança. A Bíblia diz que Sete não venceu o pecado e não pôde voltar o homem a Deus. Mas a Bíblia diz que Sete gera um filho e ele o chama de Enos. E no contexto da etimologia, o nome Eno tem um contexto de relacionamento. Ou seja, a Bíblia diz que nos dias de Enos tornaram a invocar o nome do Senhor, mas o pecado ainda prevalecia. O homem não tinha como pagar e se libertar deste pecado. A Bíblia diz que agora Enos dá proliferação, a geração de Adão, e a Bíblia diz
que Eno gera Cainã, Cainã gera Malel, Malalael gera Jared, e Jared gera Enoque. Enoque era uma porta aberta de reatar este relacionamento, porque a Bíblia diz que Enoque era tão limpo, tão santo e tão justo, que andava com Deus, a ponto que antes de ver a morte, Deus o tomou para si. Portanto, antes dele tomar agora Enoque para si, a Bíblia diz que Enoque deixara um filho, denominado de Metusalém. Metusalém viveu 969 anos, e não consegue pagar o preço do pecado, mas a Bíblia diz que ele gera Lemeque, Lemeque gera Noé, cenáculo, quebrando tudo. Um vento impetuoso e veemente bate nos quatro cantos da parede. O negócio pegou lá dentro. Agora o povo chamou a atenção da cidade. O povo veio para fora, cheio de desafio, desculhambando os crentes, jogando talvez pedra em cima da igreja. Aí Pedro, coragem, cheio até a tampa, chamou os outros 11 e disse: vamos lá fora. O que eu acho lindo aqui é o que Pedro pregou, irmão. Pedro vai cheio de autoridade para a porta. Ele prega uma mensagem tão simples. Jacques, sabe qual é um dos maiores problemas da minha geração? É que está misturando conhecimento com unção. Nós estamos querendo pregar bonito demais, falar bonito demais, e estamos se esquecendo da simplicidade da mensagem. Hoje a gente está preocupado em oferecer casa, oferecer carro, e está esquecendo de dizer que é a mensagem da cruz que nos leva para o céu e nos liberta do inferno. A mensagem da cruz não dá mais agenda para o próximo ano. A mensagem da cruz não dá mais ibope. Aí é melhor pregar terapia do que pregar a verdade. De dizer para o pecador: aceita Jesus, senão tu está perdido. Olha a mensagem de Pedro. Varãos, tem ninguém bêbado não aqui, irmão. Isso é o que Deus prometeu pelo profeta Joel, que nos últimos dias isso ia acontecer. Vou sintetizar. Aí olha o que é que ele diz: Jesus de Nazaré, vocês conhecem quem era ele, varão aprovado por Deus, cheio de autoridade, e por meio dele Deus operou sinais, maravilha e milagre no meio de vocês, e vocês são testemunha. Ele entregou ele nas mãos dele, e vocês mataram ele pela mão de pessoas injustas. Fiquem sabendo, amigos, que este Jesus, o qual vocês mataram, a morte não pôde sustentar ele. Quebrada a ânsia da morte, Deus o ressuscitou e para todo sempre. Me explica isso aqui. Quase 3.000 pessoas naquela pregação aceitaram Jesus. Aonde está a diferença? Na unção. A segunda pregação foi cantada aqui, mais simples ainda. Deixa eu traduzir, nada contra, muito pelo contrário, só para dizer para a minha geração não misturar, porque em toda a Bíblia, em toda a versão, por mais simples, a Vulgata, a Septuaginta, vai estar lá escrito: crescei na graça e no conhecimento. A unção vem primeiro e depois o conhecimento, mas primeiro tem que ter a unção. A gente não pode querer só conhecimento e esquecer da unção. Ou seja, a unção é para trabalhar. Jesus disse: a seara é grande e pouco são os bonitão, pouco são aqueles da fama. Não, ele disse: poucos são os trabalhadores. Ou seja, unção não é para status, unção é trabalho, unção é poder. Evangelho sem poder é conversa mole. Lá vai Pedro, sem anel no dedo, sem diploma na parede. A instituição de Israel reza, na época rezava, que quem lê vai descobrir que era uma das formas mais cruel
Era uma pessoa nascer com defeito, porque não prestava para nada, era um projeto falido, era descartado, só prestava para pedir esmola. E aquele coxo que Jacques Italita cantou, estava lá há quase 40 anos, só servia para pedir esmola. Aproveitando, coitado, a lei não permitia nem ele adorar, nem entrar na igreja. As pessoas traziam ele e deixavam na porta. Coitadinho, ficava só vendo o barulho e olhando para dentro. Agora lá vem Pedro, depois que a unção cai, depois que o evangelho pega fogo, lá vem Pedro, sem anel no dedo, sem diploma na parede. Aí o coxo invoca de dizer: dai uma esmola. Não tenho, olha o meu bolso, estou liso, não tem prata, não tem moeda de ouro nem de prata, mas eu tenho uma coisa boa para você. O que é? O que eu tenho, em nome de Jesus o Nazareno eu te dou. Levanta e anda. Pega ele pela mão, levanta e anda. O coxo dá um pulo, e a Bíblia diz que ele não perdeu tempo, esqueceu a moeda, esqueceu a bacia, olhou para dentro da igreja, começou a cantar e adorar, e fez carreira, e gritou: agora eu entro, 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 e entrou e adorou. Me explica, quase 5.000 pessoas. Amigas, a igreja sai do anonimato e do esconderijo. E Jesus batizava todo dia com o Espírito Santo. Curava, salvava. Milagre era coisa do dia a dia. Diz a história que a igreja era tão poderosa que quebrou o contexto de César pelo poder da fé e da unção. Me ajuda aqui, Jacques, por favor, com todo respeito, pastor, vai para lá. A história diz que era edito de César. Todos os romanos, todos os residentes, todas as nações subjugadas por Roma tinham que reverenciar César cotidianamente. A saudação não era bom dia. Quando alguém encontrava o outro, até os judeus, eles tinham que reverenciar César. Apertava na mão e diziam Sequirion, que quer dizer César é o Senhor, e passavam dando glória a César. Vai para lá, Jacques, vai para lá. Agora a glória caiu. Batismo com o Espírito Santo era fichinha, milagre era um atrás do outro, era no tempo, no ar livre mesmo, debaixo do sol. Todos os dias as pessoas iam aceitando a Jesus. Agora quando um crente encontrava o outro, já vinha pingando azeite, já vinha sendo sacudido, aí se esquecia de César, só via o céu. Quando encontrava o outro, apertava na mão e dizia Maranata, meu irmão. O outro dizia Maranata, ele vem, ele vem. Hoje é feio. Hoje está feio, pastor Anderson. Hoje ser cheio de Deus é coisa do passado. Hoje tem que ser bonitinho. Eu terminei o curso de bacharel de teologia pelo Ministério da Educação. Estudei quase 7 anos. Aí no dia, Anderson, na formatura, Deus tinha me pegado do pó, e a equipe de doutores me escolheu para ser juramentista da turma. Naquele dia eu fiquei mais preto do que o que eu sou. Tudo preto, chapeuzinho preto, tudo, parecia a gente. Aí quando terminou a reunião, o juramento, recepção, aí soaram nos meus ouvidos: Bento, o negócio agora mudou. O que é? Agora tu é o doutor Genival Bento. Tem que falar bonito, não pode ser mais como era. Nas costas e parte para fora de Jerusalém para morrer no Gólgota. Ei, quando ele vai andando, o sangue pingando, e ele não abria a sua boca. O que eu acho lindo é que ele podia desistir, era opcional, mas ele não desistiu. Isaías diz que ele não abriu a sua boca. Levam para fora. Quando chega no Gólgota, 9 horas da manhã da sexta-feira, os grampos rompem o seu punho. Pá!
e ele não abriu a sua boca. Crucificam e prendem ele no punho esquerdo, levantam e colocam os pés no grampo. Agora levanta a cruz. A partir daquele momento a cruz está erguida. Ele passa as 3 maiores vergonhas que o judeu podia passar. A primeira vergonha, a vergonha moral. As pessoas passavam pé da cruz e meneavam a cabeça, esticavam os lábios, desprezando o Salvador. A segunda vergonha, a vergonha sacerdotal. Os sacerdotes passavam pé da cruz e zombavam e diziam: tu não disseste que era o Cristo? Desce daí e a gente acredita em você. A vergonha ministerial. E a terceira e a pior vergonha foi quando ele clama aos céus e o céu não lhe responde. Aí ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Mas olha, quando dá 3 horas da tarde, tem uma notícia maravilhosa. Ele ergue a voz e diz: Pai, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O inferno estava doido para ele desistir, mas ele foi fiel e foi até o fim. Pai, está consumado, está feito. Quando Jesus, ele brada esta frase, ele arrebenta com o inferno. Se você observar, a palavra consumado, ela vem de um contexto grego que predominava na época, que quer dizer tetelestai. Ou seja, é uma palavra que no original tetelestai quer dizer consumado, tapado. E esta frase que Jesus pronuncia para o inferno e o universo ouvir, era acostumado a se ouvir na cultura da época. Primeiro, quando alguém, um artista, terminava uma obra, uma arte, ele tinha que lacrar com o texto tetelestai, porque quem via dizia: está pronto. Quando alguém fazia um sacrifício, ele encerrava com a frase tetelestai, está entregue, está feito. Também quando o soldado, o exército enfrentava o inimigo, que o inimigo era vencido, o exército vencedor ia lá no inimigo, despojava, tomava todos os seus bens e era a vitória. Aí quando a vitória estava garantida, 2 mensageiros vinham na frente do exército, um dia de viagem, ou seja, e eles iam gritando: tetelestai, por onde passava, tetelestai, tetelestai. Por onde eles passavam tinha festa, porque ele estava dizendo: vencemos, a vitória veio, despojamos o inimigo, a vitória está garantida, tetelestai. E ele ia passando. Mas o que me chamou a atenção é que a palavra tetelestai era usada no meio da mundo monetário, no contexto romano e no contexto de compra e venda. Ou seja, se o Genival Bento adquirisse uma dívida, se pastor Zé Rodrigo adquirisse uma dívida, se pastor Neemias adquirisse uma dívida, se todos nós adquiríssemos uma dívida e não pudesse pagar, então o credor tinha toda a autoridade legal de ir na tua porta, pegava um prego e na tua parede, sem você querer, mas a lei permitia, ele grudava uma folha de pergaminho bem grande e colocava na tua parede um prego com o nome em cima, Genival Bento, e embaixo colocava devedor. Quem passava via que eu era devedor, e aquela escrita não saía dali enquanto eu não pagava. Aí Paulo disse que esta escrita de dívida era contra nós nas suas ordenâncias. Porém, quem pagava, se alguém assumisse a minha dívida, assumisse a tua dívida e pagasse o preço exigido pelo credor, ele tinha todo o direito de ir lá na tua casa, de ir na tua parede, tirar o prego da parede, remover a escrita de dívida, riscar para lá, para cá e escrever de novo em um papel mais lindo, mais bonito, e colocar no lugar mais alto. Colocava o nome, os irmãos de Betim, embaixo colocava tetelestai, Zé Geraldo, tetelestai, Zé Rodrigo, tetelestai, está pago, está feito, terminou, não deve mais nada. Deixa eu ver a mão de quem não deve mais nada. Diga para quem está ao seu lado: hoje eu vou sair daqui pingando azeite. Diga para ele: porque Jesus já me tirou do prego, eu já não estou devendo mais nada, eu estou livre para adorar, eu estou livre para dar glória.
ele expira, 3 horas da tarde. Faltavam 3 horas para terminar o dia. E essas últimas 3 horas eram cruciais. Segundo a lei, se até as 6 horas da tarde não tirasse o corpo dele, ele seria enterrado como mais um indigente. As últimas 3 horas de Jesus, os discípulos correram, os amigos partiram, e o corpo dele pendurado. Aí aparecem os anônimos. Os anônimos, os esquecidos, José de Arimateia e Nicodemos. Vão lá, compra o corpo, paga um alto preço, compra o túmulo e sepulta ele naquele túmulo. Primeiro dia, decepção total, gente chorando. Segundo dia, o assunto era um só, pensávamos que era ele. Terceiro dia, de manhã, Maria teve dó. Maria Madalena chamou a outra Maria e disse: vamos embalsamar o corpo do nosso mestre. E parte para o túmulo que era vigiado. Quando eles chegam lá, o túmulo estava bagunçado. A entrada, a Bíblia diz que parecia que tinha dado um terremoto. A pedra que fechava o túmulo estava fora de lado. Quando ela se aproxima, 2 anjos sentados em cima. O que é que vocês vieram procurar aqui, mulheres? Porque vocês vieram procurar entre os mortos aquele que já voltou a viver. Ele não está mais aqui. Aí Paulo diz: aonde está a morte? A tua vitória. Aonde está inferno, o teu aguilhão? Graças a Deus por Jesus Cristo que nos deu vitória. Aí questão de dizer que Cristo removeu a escrita de dívida que era contra nós e cravou na cruz, despojou o inferno, tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno, libertou as nossas almas, triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Ele aparece à igreja. É aqui que eu quero trazer a responsabilidade para a minha geração. Olha como ele aparece à igreja. Todo poder foi me dado no céu e na terra. Vão e diga que eu estou vivo e estou vivo para sempre. Esperem, não agora, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A notícia se espalha. Jesus está morto e os discípulos roubaram o corpo dele. O interessante é que só seguraram a igreja por cerca de 50 dias. Cerca de 120 crentes estavam orando, escondido. A ameaça era pesada. Aí o vento entra na porta daquele véu, na ótica do homem. Aí Deus vai dar e tira o projeto de volta. Aí Mateus diz que depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou a Azó, Azó gerou Eliúde, Eliúde gerou a Matá, Eliasar, Eliasar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José. Aí seguindo esta linhagem, aí Mateus diz que nos dias de José, os céus se
se abriu. E agora Deus amou o mundo de tal maneira que investiu o seu melhor para pagar o preço. Aí o melhor coral do céu, a melhor orquestra do céu teve que vir junto para proclamar. Aí a Bíblia diz que o céu se abriu e os anjos cantaram: eis que eu trago novas de grande alegria. Nasceu hoje na cidade de Davi Jesus, 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 Jesus. A dívida estava lá, o preço estava lá. E agora termina o Velho Testamento e o projeto bichado. A palavra que Deus dá a Malaquias é de conserto e de esperança. Malaquias diz para Israel: ele vem. E ele vem com um sabão na mão, como se fosse um lavandeiro. Ele vai tirar o grude, ele vai esfregar, ele vai tirar a sujeira. Ele vai vir como um fogo que queima a palha, purificando tudo. Ele vai destruir o pecado e o pecador. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e ele trará salvação debaixo das suas asas. Todas as alianças entre Deus e o homem havia sido quebradas. Os irmãos sabem que na cultura judaica havia muito esse tipo de aliança entre eles. E algumas diziam que havia um tipo de responsabilidade. O maior chamava o menor. O menor sempre está devendo. Aí o maior sentava e o menor, humilhado, botava a mão por baixo da coxa e fazia o juramento. Segunda aliança, o maior pegava o menor e o levava para fora da cidade, e diante de testemunhas fazia o juramento. Mas o maior alto nível de uma aliança nesta cultura era quando o maior tinha que se humilhar. O maior tinha que descer e se igualar ao menor. Ei, olha o que Jesus fez. Se nós observarmos a visão de Isaías do céu, no contexto foi literal, mas profeticamente foi para este momento. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Todos decepcionaram. Aí Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2. Ele diz que Jesus assume a responsabilidade. Vou parafrasear: eu vou, Pai. Mas você é Deus, filho, não tem problema, Pai, eu vou me esvaziar. Aí Paulo diz que Jesus quebrou a lógica do ser humano, porque a lógica mental da natureza humana é que todo escravo sonha ser livre, todo livre sonha ser alguém, todo homem que é alguém sonha ser senhor, todo que chega ao cargo de senhor, ele luta para ser rei pelo poder. Todos que são rei não se conformam e quer ter a prepotência de ser Deus. A lógica do ser humano é essa. Aí Paulo diz que a nossa vida estava condenada, a nossa alma no pecado e nos nossos delitos, como inimigo de Deus. Aí Paulo diz que o peso que Jesus pegou foi tão grande que Paulo diz que ele abriu mão da sua glória. Ele diz: ele sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou da sua glória, desceu, igualou ao homem, tomou a forma de servo e foi fiel até a morte. Ele desceu para fazer a aliança. Ele entra no cenário. Quando ele entra, olha o propósito dele: resgate.
Os judeus esperavam por Jesus poderoso, político, ungido Messias. Ele vem como filho do carpinteiro, enaltecendo uma igreja que iria virar o mundo de perna para o ar. Ele veio levantar uma geração que jamais desistiria, mas para isso tinha que remover a dívida que era contra nós. Tinha que remover, ou seja, ele vem, ele entra no cenário e ele impacta o Império Romano, ele impacta o sistema religioso que queriam pará-lo de qualquer jeito, mas não conseguiram, a ponto que ele mesmo se entrega, depois que ele percebe que a hora estava chegando. O interessante é que ele estava chegando a hora de firmar o maior e mais alto nível e pacto de uma aliança com o ser humano. Às vezes as pessoas perguntam: Bento, por que tu chora muito? Eu digo: meu amigo, como não posso chorar? Ele veio para o que eram os seus, ele veio restaurar a aliança que Israel havia quebrado. Sorte nossa que Israel rejeitou, ou seja, mas mesmo assim Deus não abriria mão de nós. Agora nós estávamos nos delitos e pecado. Paulo escreve a um povo, na maioria gentil. Então agora vem, aí Jesus reúne os discípulos e diz para ele, na última Páscoa, no contexto daquele calendário, Jesus olha para os discípulos e diz muito, Lucas 22, 14 por diante, ele diz, olha o que é que ele diz: muito eu desejei comer convosco esta Páscoa. Ou seja, já faziam 22 Páscoas que eles, 21 Páscoa que ele estava ali com os discípulos, desde os 12 anos do Bar Mitzvah. Então agora ele olha e diz, muito desejei comer convosco esta Páscoa. O que é que ele faz? Ele pega o pão e dá aos discípulos, ele pega o vinho e dá a eles. Aqui era o símbolo do mais alto nível de uma aliança, ou seja, primeiro o maior tinha que descer e se igualar ao menor e ser igualzinho a ele. Aí quando ele pegava o pão e dava o menor, que o menor comia, ele pegava o cálice, dava o menor, que o menor ingeria, aí o maior ficava de pé e dizia: a partir de hoje eu e você somos um só, uma só carne. A partir de hoje o que é meu é seu e o que é seu é meu. A partir de hoje eu dou a minha vida por você e você vive para mim. A partir de hoje quem tocar em você primeiro vai ter que tocar em mim. A partir de hoje eu e você somos uma só carne, ligada uma na outra. Olha o que é que ele diz: se vocês não comeram da minha carne e não beberam do meu sangue, não terão parte comigo. Mas aquele que bebe da minha carne e come da minha carne e bebe do meu sangue, eu o ressuscitarei. Eu o ressuscitarei no último dia. Ele faz a aliança. E a partir dali ele vai à reunião do Getsemane. Quando ele chega no Getsemane, ele vai orar. E a partir daquela noite, ele é preso pelos soldados romanos. Ele passa a noite desgastado. Ele passa a noite arrebentado, interrogado, esmurrado, cuspido. Amanhã seguinte, levam para Herodes logo bem cedo. Para Pilatos. Pilatos volta para Herodes. Herodes para Pilatos. Em suma, ele é condenado o maior e a pior tipo de morte, que era a morte de cruz. Agora passa condenaram Jesus, está condenado, tá. Então o que vai fazer? Leva para o quartel-general para cumprir as sanções da lei judaica. Então ele tem que tirar as vestes, colar os braços no pé, no calcanhar, deixar o lombo à disposição dos chicotes, aonde os chicotes dilaceraram o corpo dele. Ou seja, diz a história que os chicotes causavam sucos e cortes tão profundos que dava para ver o pulmão trabalhando. Ou seja, obviamente vem os nódulos, vem a febre, vem o sofrimento, vem o frio e a vontade de morrer, mas mesmo assim ele não desiste. E Noé gera Sem, Cã e a Jafé. É nos dias aqui que a Bíblia diz, no capítulo 6 do livro do Gênesis, que Deus observa e desce para ver a intenção do coração da geração de Adão. Então é
quando Deus é frustrado, porque a Bíblia diz que a geração de Adão proliferou o pecado de uma forma tão grande que generalizou. O pecado contaminou a geração de Adão, a ponto que Deus verbaliza e diz: eu me arrependo de haver feito o homem, eu vou tirá-lo da face da terra, o homem, o animal, o réptil e tudo que eu criei. Quando Deus está pronto para devastar e desistir do ser humano, um crente comportamento de santo chamado Noé fez Deus mudar de ideia, porque a Bíblia diz que no meio da degradação social havia um homem que era íntegro, era justo e andava com Deus, e o seu nome era Noé. Então Noé nos mostra que é necessário, é capaz, se no Velho Testamento era, imagina do Novo, a gente ser santo no meio da corrupção. Não tem desculpa diante de Deus. Então Deus agora, através de Noé, renova o pacto com o ser humano, porque Deus manda Noé preparar uma arca para a preservação da raça humana, em busca de reatar o relacionamento. Então a Bíblia é bem categórica quando a Bíblia diz que veio o dilúvio e 8 almas se escaparam do dilúvio: Noé, seus filhos, suas esposas, e agora estava também no contexto que o dilúvio passa, as águas baixam, a arca posa, aí Deus aparece e faz um novo pacto, uma nova aliança, porque a primeira já havia sido quebrada pelo pecado, pelo próprio ser humano. Aí Deus agora estimula Noé e a sua geração para voltar a não pecar, proliferar a terra. Parecia que agora o pecado havia sido devastado da face da terra. Então Deus traz uma nova aliança através de Noé, e esta aliança era a aliança do governo, do humano, da autoridade, do recomeço de uma nova oportunidade para o ser humano. Então a Bíblia diz que Noé pegou e compactou com Deus esta nova aliança. Então a Bíblia diz que Noé, dos 3 filhos, Sem pegou a responsabilidade. Aí a Bíblia nos diz que Sem gera Arfaxade, Arfaxade gera Elá, Lelá gera Reu, Reu gera Peleg, Peleg gera Serug, Serug gera Naó, e Naó gera Terá. Então esta geração quebrou mais uma vez a aliança, adorando e prostrando-se diante de Deus e construindo torres para se livrar de possivelmente o novo dilúvio. Aí quando a geração de Adão, é impossível se voltar para Deus, pois a Bíblia diz que a geração de Adão tornou-se uma geração pecadora. Então quando Deus observou, então Deus agora, por causa do relacionamento com o ser humano, ele dá mais uma oportunidade, ele assume criar um povo para si diferente. Ele deixa a geração de Adão para trás e entra no contexto dos caldeus. E a Bíblia diz que quando ele chega em dos caldeus, ele faz uma promessa inusitada na visão transcultural, a primeira oferta, a primeira chamada missionária. Ele vai lá e propõe a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão acreditou e foi. Este era um projeto. E qual era este projeto? Israel. E Deus pacta mais uma aliança com Abraão, a aliança de um novo recomeço, de um novo povo santo, especial, diferente, de boas obras, cujo Deus disse: eu serei o vosso Deus e você será o meu povo, você será a menina dos meus olhos. Agora o projeto é enaltecido e Abraão pega o projeto. A Bíblia diz que Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, e agora Jacó foge do irmão para o deserto de Padarã. Quando ele chega no deserto de Padarã, a Bíblia diz que Jacó gera 12 filhos. Era o projeto de Deus entrando em evidência. A Bíblia diz que Jacó gera Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, José e a Benjamim. Então vem agora Jacó, volta e luta com Deus, e Deus o enaltecendo, dizendo: o teu nome era Jacó, mas a partir de hoje tu serás chamado Israel. O projeto é perfeito para o resgate do ser humano. O interessante é que agora, quando Jacó está velho, desponta o capítulo 49 do Gênesis, e Jacó teria que passar a responsabilidade da aliança abraâmica, a aliança do recomeço, a aliança da credibilidade. Aí a Bíblia nos faz notório que agora Jacó, quando volta, tem que o capítulo 49 diz que Jacó reúne a família para escolher
quem seria que o seu sucessor. A Bíblia diz que Jacó, ele agora reúne e chama o primeiro, que era Rúben, pelo direito da primogenitura. Aí Rúben vem, Jacó olha para ele e diz: Rúben, tu és a força do meu vigor, tu és turbulento feito as águas, mas não será você. Você subiu o leito do seu pai e o contaminou. Então vem Simeão e Levi na hora da primogenitura. Aí Jacó o chama e diz: o meu alma, o meu conselho não entra, a minha alma não entrará no conselho de vocês. A espada de vocês é instrumento de violência. Aí aparece agora o mais menor, o Judá. Quando Judá desponta na reunião, aí Jacó olha para ele e diz: Judá, tu és um leãozinho que subiu da presa, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, e quem o despertará até que o alto do cetro desça do alto e venha Siló. E quando ele vier, agora ele congregará todas as nações a ele. Aí Judá pega o projeto. Judá é a esperança. A Bíblia diz que Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão casa com Raabe, gera Boaz, Boaz gera Obed, e Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Quando Davi aparece, aí Deus diz: achei um que vai cumprir o desejo do meu coração, ele é segundo o meu coração. Davi pega a responsabilidade. A Bíblia diz que Davi, ele agora era uma porta aberta, um relacionamento estreito com Deus. A Bíblia nos mostra que agora esta aliança, a aliança estava de pé por meio da legalidade, da lei, da aproximação. Aí a Bíblia diz que Davi gera Salomão, Salomão gera Roboão, Roboão gera Abias, Abias gera Asa, Asa gera Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzia gera Acais, Acais Ezequias, Ezequias gera Manassés, Manassés gera Amon, Amon gera Josia, e Josia gera Jeconia. É quando o Israel se corrompe, o projeto agora é falido, o projeto se prostra diante de Baal, o projeto decepciona. Aí Deus manda o projeto para o cativeiro, e o preço ainda estava lá. O próprio Israel não conseguiu vencer o pecado e nem pagar o preço do pecado. O pecado ainda permanecia lá. Ele vai para o cativeiro. O inferno vibrava, porque parecia que Deus tinha desistido do ser humano mais uma vez, porque mais uma vez Israel quebra o pacto da aliança, da lei, aliança abraâmica ou aliança mosaica, aonde Deus fez uma aliança condicional: se vocês andarem na minha presença, serão abençoados; se vocês não me obedecer, a maldição também vem. Mas mesmo assim Israel também quebrou. Aí Deus confronta com o inferno e usa Isaías para dizer que não ia desistir do seu projeto. Isaías 52, Israel estava no pó, Israel estava vendido, Israel estava na eminência do cativeiro. Aí Isaías aparece a Israel dizendo: ó Sião, alegra-te, alegra-te, e coloca a tua veste de núpcia e a tua roupa de festa. Alegra-te, levanta da poeira, porque diz o Senhor: sem dinheiro vocês foram vendidos, e sem dinheiro serão resgatados. Aí Israel no pó, na iminência do cativeiro. Aí Deus usa a boca de Jeremias no capítulo 31, versículo 31 por diante. Aí Jeremias diz, com a boca de Deus: eu farei com a casa de Israel uma nova aliança, mas não será aquela aliança que eu fiz quando eu tirei os vossos pais da terra do Egito. Mas esta nova aliança, ninguém vai ensinar ninguém. Eu vou impregnar na mente do homem e no coração do homem, e eu vou perdoar os seus pecados, e deles não me lembrarei mais, diz o Senhor. Então Deus promete uma aliança, o que superaria todas as demais alianças. Aí quando nós observamos, aí Deus vai lá no cativeiro e busca o projeto de volta, porque o Mateus registra dizendo, o salmista até tira uma casquinha no Salmo 49, ele vê que a coisa estava tão feia que ele disse: até aqui ninguém pôde pagar o preço da alma do seu irmão, o seu valor é alto demais, havia uma dívida impagável.